embora seja simples, ela fundamento para a química orgânica. Então, nós estávamos falando, eu vou começar para primeiro, tá bom? Sobre ácidos, só que os ácidos e as bases, nesse caso, obviamente, falando dos ácidos primeiro, eles têm duas classificações, tá bom? Primeira classificação, que seria os hidrácidos e os oxiácidos. Olha só, pelo próprio nome já dá para a gente ver quase tudo, né? Olha só, oxi. Isso aqui lembra o quê? Quando você estuda a palavra oxi, lembra oxigênio, né? Oxigênio. E é justamente a classificação que vai diferenciar os tipos de ácidos que nós estamos estudando. Os ácidos que contêm oxigênio e os ácidos que não contêm oxigênio. Okay? Aqui contém oxigênio na sua estrutura, enquanto que aqui não contém oxigênio. E quais são os exemplos da família dessas espécies? Os exemplos para os hidratos são, por exemplo, H e mais alguma coisa. Okay? Para os oxiácidos, também, só que aí nós teremos o quê? H e mais alguma coisa e mais, provavelmente, oxigênio. Na sua posição, aproveitamos com oxigênio. Então vamos aos exemplos básicos aqui. Por exemplo, nós teríamos aqui o HCl, onde o Cl é o cloro. Nós temos o HI, HF, HBr, H2S. E vocês estão vendo que todos esses elementos que eu estou colocando, nenhum deles apareceu aqui oxigênio. Tá? Enquanto que oxiácidos tem hidrogênio, claro que nós não estamos falando aqui para começar a teoria de tá? Então nós podemos ter aqui, ó, H3, PO4, H2, SO4, HClO, HNO3 e tem uma infinidade de outros ácidos. Okay? Todos eles têm oxigênio. Hidrogênio, um elemento, oxigênio. Hidrogênio, outro elemento, oxigênio. Hidrogênio, um elemento, oxigênio. Percebem? Então, hidrogênio, outro elemento. Hidrogênio, outro elemento. Então, é fácil de olhar e já saber a qual categoria eles pertencem. Só que, separarmos por categorias é uma coisa trivial. Porém, eles entre si também possuem as suas diferenças internas. E é justamente essas diferenças internas que vocês precisam saber mais a fundo. Como, por exemplo, quando nós olhamos para uma classe de compostos como esse, nós temos que saber classificá-los quanto à sua periculosidade. Por exemplo, embora conhecer a periculosidade é algo que tem que ser feito pesquisando, tá bom? Existe uma tabela chamada tabela física, quando você avalia todas as características desses compostos. Então, vem dizendo muita informação da química, inclusive a toxicidade e a periculosidade dele, tá bom? Eu vou até colocar um aqui que eu não coloquei, que é esse aqui. E eu vou falar um pouquinho dele. Enquanto que nós olhamos para os hidrácidos e vamos tentar classificá-los para diferenciá-los entre si, nós fazemos a diferenciação através de uma subclasse chamada de força. Tá bom? Força dessas substâncias. Se você tem uma equipe de ácidos e hidrácidos, e agora você quer distinguir entre eles quais são as diferenças básicas de acordo com suas propriedades, nesse caso, força ácida. Aqui entra um conceito que vocês aprenderam alguns trimestres atrás, que foi o conceito
afinidade. Tá bom? Então vejam só. Todos possuem sempre o mesmo elemento aqui na frente, que é o hidrogênio. Se a gente fosse fazer uma representaçãozinha através de figurinhas, por exemplo, eu poderia dizer que o hidrogênio é essa bolinha preta. O elemento aqui, ó, iodo, cloro, flúor, bromo, seriam outras bolinhas que estão conectadas com o hidrogênio. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos. Primeiro, lembrando que essa bolinha preta ela é sempre do mesmo tamanho. Ok, então olha para essas três situações. Uma situação em que o hidrogênio é vizinho a um elemento muito próximo do seu tamanho, onde o hidrogênio é vizinho de um elemento muito superior ao seu tamanho, e aqui é superior, mas nem tanto. Então, três situações onde você tem sempre os extremos. Tá? Lembre-se, o hidrogênio, quando ele se separa dessa estrutura, que seria a sua ionização, ele separado positivo, a sua outra metade, que é o seu ânion, separado negativo. Isso caracteriza o que nós chamamos de ionização dessa substância, tá bom? Como o H+, lembra da teoria de Arrhenius, a certa substância que libera o próprio positivo H+, e ele está aqui, ó. E aqui é o seu contraíno, o seu ânion. E aqui vai ser a mesma coisa. Esse grandão aqui, aqui menos e aqui mais, tá bom? E aqui entra um detalhe. Aqui entra um grande detalhe que vale a pena a gente olhar direitinho. Aqui mais e aqui menos. Onde vocês acreditam que é mais fácil haver o desprendimento desse par? Onde é mais fácil haver essa separação? E aí, o que é que vocês acreditam? Nós estamos aqui falando do tamanho dessa conexão entre um átomo pequeno com um átomo grande, o átomo de hidrogênio com o seu ânion. Onde essa separação ela é mais facilitada, quando eles são pequeno com grande ou pequeno com pequeno? Pequeno com grande? Pequeno com? Grande. Com grande. Porque veja só, quando você vai tangenciar duas esferas, você está tangenciando duas esferas. Quando elas são pequenas, a superfície de contato entre elas é bem maior. Você pode dizer que elas se tocam mais. Quando você tem uma coisa muito grande e a outra muito pequena, elas praticamente não têm uma superfície mais curva, e aí quando ela tocar, vão se tocar menos. A interação é menor. De certa forma, podemos dizer que é basicamente a mesma coisa aqui. As nuvens eletrônicas que estão interagindo aqui, o núcleo desse com o núcleo desse, esses núcleos aqui, eles ficam cada vez mais distantes. As interações aqui elas vão diminuindo. E a facilidade de se soltar aqui cada vez aumenta. Então podemos dizer que o tamanho é um fator preponderante para dizer que esse átomo aqui, desse, se separa mais facilmente. E isso acaba mostrando para a gente uma série, que é justamente a série dos halogênios. Olha só, nós temos aqui, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Reconhece essa coisa aqui que eu acabei de colocar? Olha só, flúor é o primeiro elemento também da família 7A. Cloro é o segundo elemento. Bromo é o terceiro e iodo é o quarto. Então, nessa família aqui de hidrácidos, o que nós temos? Essa situação, que seria o flúor, essa situação que seria o cloro, e vamos supor essa situação aqui seria a terceira situação, o bromo. O que isso está dizendo? A ligação entre o hidrogênio e o flúor é mais efetiva. É mais difícil separar o hidrogênio do flúor. O que ocasiona a força do HF? O HF ele não é um ácido forte, ok? Ele é um ácido moderado.
Enquanto que o HCl, ele já tem uma camada a mais, ele aumenta o seu tamanho, a sua facilidade de se soltar aqui é maior. E outro detalhe, quanto maior é essa esfera, mais fácil é possível você carregar essa carga negativa. Por quê? Sendo maior, você tem mais espaço para evitar as repulsões eletrônicas dos elétrons na eletrosfera. Sendo maior ainda, esse espaço é maior ainda, com certeza você consegue comportar esses elétrons aqui com muito mais facilidade. Mostrando que essa série de ácidos dos halogênios, esse daqui já é considerado um ácido forte, que é o HCl. O HBr já é muito mais forte do que o HCl. E, consequentemente, o HI ele é muito mais forte do que o HBr. Porque o iodo ele já tem uma camada a mais que o bromo, então ele já é maior do que o bromo. Seria a situação, seria essa daqui. Se eu fosse desenhar o bromo, seria maior do que esse. Okay? E aí, você tem uma nuvem eletrônica maior, você consegue fazer com que a sua carga negativa fique mais estabilizada, ela fique mais difusa, tá bom? E isso facilita a separação. Facilita de que forma? Se é mais fácil ficar assim, ou porque eu vou ficar unido? Tá? Então, só para explicar a condição, seria o quê? Um meio para dissociar. E o meio que seria esse? A água. Você coloca o meio aquoso, ele dissocia facilmente. Tá bom? Já para os ácidos que contêm oxigênio, a coisa muda um pouquinho. Antes de entrar na regra aqui, eu quero só que vocês entendam um detalhe. Isso aqui é uma série, tá bom? Essa série, ela começa com o HF, e o HF, ele tem uma força moderada, e o HCl já começa a ser uma força grande, e a força só vai crescendo, a força desses átomos, tá bom? Inclusive, a gente pode pegar uma tabela, ela é disponível no livro, na internet, onde vai dizer a escala de força desses átomos, comparativamente, por exemplo, quanto mais ácido um é em relação ao outro, quantas vezes eles são mais ácidos, é uma escala logarítmica. Por exemplo, essa substância aqui, que é o HCl, ele pode ser encontrado em um vegetal. Vocês são de indústria, vocês processam. O pessoal de ecologia produz. Então, o pessoal de ecologia eles pode produzir uma variedade chamada mandioca brava. Todo mundo aqui vai falar? O quê? Mandioca brava. Que é onde você parece que não come. Ou você tem que fazer um tratamento muito bem antes de comer ela. Que se você comer, você morre. Porque na sua composição tem ácido cianídrico. Tá bom? O ácido cianídrico está na composição dessa mandioca. Então, muitas pessoas morreram sem saber que estavam se envenenando comendo esse tipo de mandioca. Até descobrir a maneira de processar, lavar e remover todo esse ácido, muita gente morreu. Então, foi assim, né? Ainda tem erro, né? E essa substância é só necessário uma gota para matar um ser humano. Ave Maria. Uma gota. Então, tóxica que ela é. Tem no laboratório? Não temos. Mas, tome cuidado, porque na composição química da espuma expansiva, que é aquela sala ali de apoio, não tem uma sala ali que ela é de plástico, aquela salinha branca, ela também é feita com espuma amarela. Aquela espuma amarela, que é um isolante térmico, isolante acústico, ela é formada de cianoacrilatos, tá bom? Cianoacrilatos. É um polímero que quando você queima, ou seja, se houver um incêndio naquela sala ali, a fumaça liberada vai liberar esse camarada aqui, o cianeto. E aí, se você respirar a fumaça da combustão desse material, você também morre, tá bom? Das duas mãos. Ou você cai desmaiado, porque seu cérebro vai desligar momentaneamente, ou você tem uma convulsão lá na hora. Você pode sobreviver. Se você desmaiar, você pode morrer quase instantaneamente respirando essa fumaça. Diferente de uma fumaça comum. Se essa sala aqui pegar fogo, por exemplo, a fumaça desse ar-condicionado aqui,
ela não vai ser tão tóxica quanto a fumaça daquela sala, que lá tem cianetos, tá bom? O cianeto reage com o nosso sangue e substitui todo o oxigênio da nossa hemoglobina por grupo de cianeto, e você morre asfixiado em segundos. E aqui é o seguinte: quando nós vemos para as categorias dos oxiácidos, como então eu vou observar e verificar a força dessas substâncias? É bem simples, existe uma fórmula onde a força ela vai ser igual ao número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Oxigênio, hidrogênio. Quando isso aqui é qualitativo, tá bom? Quando F é igual a 0, nós temos uma substância fraca. Quando F é igual a 1, nós já temos substância moderada. Quando F é igual a 2, nós já temos substância forte. Quando F é 3, nós já temos muito forte. Porém, existe uma exceção que eu vou colocar aqui agora. Okay? Uma exceção. Como na natureza nós sempre temos algumas exceções, então vamos falar dela já já. Então, por exemplo, essa substância, que é o H3PO4, se eu for utilizar essa equação aqui, para me dizer qualitativamente a força desse ácido, eu vou pegar o número de oxigênios, que aqui são 4, e vou subtrair o número de oxigênio de hidrogênio, que aqui são 3. Então vamos dar a fórmula 4 menos 3, que vai dar 1. Posso afirmar que o ácido fosfórico ele é um ácido moderado. Okay? Ácido sulfúrico, 4 menos 2. Isso aqui vai dar 2. 2 cai dentro da categoria de ácido forte. Olha isso aqui, 3 menos 1. 3 menos 1 também dá 2. E cai na categoria de ácido forte. Porém, aí é que é o detalhe. Como isso aqui qualitativo, você dizer que esse aqui deu 2, não foi? Deu 2. Esse aqui deu 2, aí você vai dizer, ambos são fortes. Ok, ambos são fortes. Mas quem é mais forte que quem? Essa informação aqui não me diz nada disso. Ela apenas está me dizendo que são fortes. Comparado com esse, que é mais forte. Mas, e entre os dois? Quem é mais forte? Então, isso é uma coisa que nós chamamos de dados experimentais. Um dado experimental é aquilo que você precisa testar. Eu só vou saber quem é mais forte do que um em relação ao outro, se houver a reação que eles vão me proporcionar. E eu mostrei essa reação na aula passada, tá bom? Eu só vou relembrar aqui da seguinte maneira. Eu vou colocar todos os produtos. Mas o que nós temos? O ácido sulfúrico, que é esse aqui, junto com o ácido nítrico. Deixa eu colocar aqui. A Mari que chega, irmã. Isso aqui, o ácido nítrico. Ele reage da seguinte maneira. Esse hidrogênio aqui que eu vou colocar em vermelho, ele acaba vindo para cá. Esse estado elétrico do oxigênio. Esse estado elétrico do oxigênio faz isso. Esse hidrogênio vem para cá, forma uma ligação covalente, desaparece daqui e aqui fica uma carga negativa. Essa aqui é a molécula intermediária. Olha o que aconteceu. Ácido sulfúrico, inicialmente, perdeu o seu hidrogênio para o ácido nítrico. Lembra da teoria de Arrhenius? Que a ácido é toda aquela substância que do H+, e nós temos a teoria de Prostudora que diz que base é toda substância que aceita H+. Então, esse do H+, esse aceita H+. Se esse aqui do ovo, ele é ácido. Se esse aqui aceitou, ele é básico. Mas veja que, por natureza, a gente já tem isso, né? Esse aqui é o ácido nítrico, esse aqui é o ácido sulfúrico. Mas, como eu estava dizendo, força desses dois, força desses dois. Quando eu coloco um junto com o outro, esse daqui, ele acaba se comportando como uma base. Então, a sua força acabou não sendo superior à força do ácido sulfúrico. Consequentemente, dois ácidos em um mesmo local, um deles acaba se comportando como uma base.
após perder água, isso aqui vai formar o grupo nitro, ok? E aqui vai formar o nosso hidrogênio sulfato. Em outras palavras, ácido sulfúrico e ácido nítrico, ambos são classificados como ácidos fortes, mas um na presença do outro, o ácido sulfúrico é mais forte que o ácido nítrico, forçando o ácido nítrico a se comportar como uma base. Ok? Então, termino por aqui essa parte de classificação e aí nós vamos falar sobre sais. Por quê? Os sais, eles nada mais são do que a reação de neutralização entre um ácido e uma base. Nós já estudamos ácido, nós já estudamos base, e agora nós vamos ver o que acontece quando eu misturo um com o outro. E por que é importante estudar sais? Sais está em tudo. Sem sais, vocês não sobreviveriam. Tá? Você pode até dizer, mas eu só preciso de feijão, arroz, carne e uma cervejinha, né? Para quem gosta. Mas na verdade, Adonias não. se não tivesse sais, você não sobreviveria. Se você fosse só beber água, se a sua água eliminasse os sais, eliminasse os sais da sua vida, você não dura uma semana. Bom, quando você bebe água, não importa onde, aqui ou na sua casa, você está bebendo sais. Aí você diz, mas minha água não é salgada, porque sais não significa dizer salgado. Então esqueçam, a partir de agora, que a palavra sais, que tem a ver com, é o plural, tá? Salgadão. Palavra sal, e não tem nada a ver com salgado. A palavra salgado é uma qualificação para alguns sais, que é um sabor, é uma propriedade organoléptica, ela só se aplica a poucos desses substâncias. Deixa ele, que é da indústria. Então, sal que nós utilizamos, que tem esse sabor, que a gente acaba popularizando esse salgado, é o cloreto de sódio. Então vamos começar com o popular cloreto de sódio. Por que o cloreto de sódio? Porque ele é o sal mais popular que a gente conhece. Bom, o nome, veja que eu falei, cloreto de sódio. O cloreto é essa parte da molécula aqui, ó, que vem do cloro, cloreto de sódio. Lembra que esses nomes aqui são dados em latim, por isso que sódio não é escrito com esse O, é Na, vem de nátrio. Cloreto de sódio. Eu estou lendo de trás para frente. A gente não escreve ele da direita para a esquerda? Esquerda para a direita, né? Eu leio daqui para cá. Mas eu escrevo a substância dessa forma, cloreto de sódio. Onde o sódio, ele representa o meu cátion. Lembram de cátion? Quem é que lembra aí de cátion para ganhar meu ponto? Não lembra? O que é um cátion? Olha, meio ponto aí, vocês estão passando meu tudo perdendo meio ponto. Cátion são espécies positivas, tá bom? Cátion. E íons é espécie negativa, né? E ânions são espécies negativas. É, íons. Então, Íons. aqui nós temos o cátion e os nossos ânions. Então, lembre-se, na hora de fazer a formação de um sal, eu sempre coloco o cátion primeiro e o meu ânion na sequência. E leio ânion depois cátion. Então, a questão é, quem gerou esse sal? Se eu perguntasse a vocês, qual foi o ácido e qual foi a base que quando se uniram, se neutralizaram, formou o cloreto de sódio? Quem é que poderia me dizer qual foi o ácido? E qual foi a base? Olha lá, vamos lá. Ácido, olha só, vou pegar aqui um ácido genérico, tá bom? Seria o nosso HA. E um ácido genérico, ele vai liberar a espécie H+, e a espécie A-. Negativo. Ânion, eu nem coloquei aqui, né? Eu falei, mas aqui o cátion ele é positivo e aqui o nosso ânion ele é negativo. Espécie negativa está aqui. Então esse aqui é meu ânion. E esse aqui é meu H+, que está fazendo o ácido. Vai ser Vamos pegar positivo. uma base genérica. Vamos pegar aqui, por exemplo, o BOH. Ou
caso, vamos pegar o MOH. Para não ficar aqui bem básico, mas M metal, tá bom? Então vai ser aqui, ó. M mais um OH menos. E aqui, essa espécie Vai ser o é o cátio. nosso cátio. Vamos a detalhes da tabela periódica que vocês têm que saber. Eu tenho aqui uma substância azul e uma substância preta. Essa substância azul, ele é um metal. Tá vendo aqui, ó? Sódio. O sódio, ele é da família 1A, é o nosso metal alcalino. Enquanto que o cloro é o meu A metal. Então, no caso aqui, quem originou essa espécie aqui, que é o meu metal, olha aqui, ó, M metal, tá bom? É a minha base. Então, quem origina meu metal é a minha base. Então, no meu sal, esse cátio, a sua origem é de alguma base, seja ela qual for, você vai reconhecer essa base por aqui, ó. E quem é que origina o meu ânion? É meu ácido. Então você vai sempre reconhecer o seu ácido pelo ânion do seu sal. Então, mas se eu tenho ânion, como eu vou saber qual foi o ácido que gerou? Isso é muito trivial. Olhe para a carga do seu ânion. O seu ânion aqui ele tem carga menos 1. Então fique atento a essa matemática aqui, é elementar. Carga menos 1, o seu cátio é sempre positivo aqui no hidrogênio. Ok? Então, uma carga negativa, eu só preciso de um hidrogênio, porque o hidrogênio tem carga sempre mais 1. Então, 1 com 1 forma a substância H1A1. Na matemática, isso aqui seria verdadeiro. Dizer que aqui eu tenho uma espécie de hidrogênio e uma espécie A, apenas na matemática. Mas na química, isso aqui é como na língua portuguesa, é redundante. Então a gente não coloca, tá bom? Toda vez que eu tenho as substâncias e for número 1, a quantidade delas não se coloca. Sendo maior que 1, por exemplo, 2, 3 e assim por diante, aí você coloca um parênteses e coloca, nesse caso, um parênteses aqui, porque o parênteses desse lado aqui. Porque a substância OH é composta por 2 átomos. E aí eu preciso dizer que essa substância inteira, eu tenho várias delas. E essa substância aqui, como só tenho uma unidade, nesse caso é composta por apenas um átomo, eu não preciso colocar um parênteses, tá bom? Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Sódio é minha espécie positiva, Na+. Cloro é minha espécie negativa, Cl-. Eu vou neutralizar esse menos aqui com o mais, e o mais que eu vou neutralizar é esse. Eu vou neutralizar esse mais aqui com o menos, e o menos aqui é esse. E aí está feita a base. Quem é a base que neutraliza o sódio? NaOH. NaOH. Quem é a espécie que quando junto o hidrogênio com cloroforma? HCl. E aí vão ter exercício na lista de vocês, onde ele vai dar um determinado sal, com mais complexo que ele possa parecer, vai pedir a sua base de origem e o seu ácido de origem. E você simplesmente dissocia um do outro, respeitando as cargas, e é isso que nós vamos aprender já, respeitando as cargas, para poder saber quantos desses eu preciso colocar e quantos desses eu preciso colocar. Vamos dar um exemplo em que não é tão trivial. Vamos pegar um segundo exemplo. O segundo exemplo, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, MgCl2. Veja que aqui eu tenho. Vou colocar em azul novamente. Magnésio. Metal a metal. O meu metal é o magnésio. É o átomo de magnésio. Veja que não é pelo fato de ter 2 letras que são 2 elementos, tá bom? Aqui eu tenho 2 letras, mas é oxigênio e hidrogênio, que são 2 elementos. Então eu separei com parênteses. Aqui eu tenho cloro, eu tenho 2 cloros. Separando essas substâncias, olha o que vai acontecer. Isso
existe uma regra, ou uma dica, como eu posso dizer como dica, onde o que você vai ter aqui embaixo, vou colocar aqui um X, vou fazer genérico. Vou fazer aqui, ó. M de metal, A de ânion. Aqui, ó. M de metal, A de ânion. Certo? Genérico, para ficar mais fácil. Quantos metais eu vou ter nessa minha molécula de sal? Não sei, quantos eu quiser. Então eu vou colocar aqui X. Quantos ânions eu vou ter nessa minha molécula aqui? Quantos for necessário? Vou colocar aqui Y. Então eu tenho aqui um sal totalmente genérico, com X metais e Y a metais. Qual é a consequência para uma situação genérica como essa? Eu vou ter então a separação desse meu M com sua carga positiva, só que a sua quantidade aqui, tá bom? Vai ser determinada, a sua carga vai ser determinada pelo Y, do outro camarada aqui, ó. Então, esse Y, ele acaba vindo aqui para cima. E o meu ânion, meu A aqui, negativo, a sua carga é determinada pela quantidade do meu M, meu X. Ok? Então, eu vou ter a carga do meu ânion sendo determinada pela quantidade do meu metal, a carga do meu metal sendo determinada pela quantidade do meu ânion. É uma vice-versa. É mais ou menos como a equação da matemática, veja como é simples. Você vai entender agora. Pense que aqui é uma bolinha que tem essa característica. Ok? Vamos falar aqui de neutralização. Neutralizar e deixar tudo igual, tá bom? Uma balança tudo igual. Eu quero juntar essas esferas com essa característica, com essas esferas aqui, que tem essa característica aqui. Vou juntar essas duas esferas. Quando eu me aproximo essa esfera que tem 3 cargas negativas, com essa que tem 2 cargas positivas, quando elas se tocam, vai sobrar alguma carga? Sim ou não? Vai, não vai? Vai sobrar que carga? Positiva ou negativa? Negativa. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2. Vai sobrar uma carga negativa. Então, isso aqui, quando eu faço a união, não me gerou um produto com carga zero. Eu tenho carga resultante. E a natureza não gosta disso. A natureza não vai fazer essa união. Tá bom? O que a natureza vai precisar fazer? Intervalo dado. Ó, 22. Só para essa aqui, ó. O que a natureza vai fazer? Ela vai tentar arrumar uma forma de combinar esferas positivas com esferas negativas, de tal maneira que quando você joga tudo num pacote só, tudo fique zero, as cargas fiquem zeradas, tá bom? Mas é possível fazer isso aqui como? Olha aí, matemática elementar. Como é que eu consigo juntar uma forma com 2 cargas positivas com outra forma com 3 cargas negativas? Se eu precisar de outra dessa aqui, ó, aí agora eu já fiquei com 4 cargas positivas. Esse aqui ficou com 3. 4 e 3 também está totalmente desbalanceado. O que eu vou fazer? Eu pego outra dessa aqui negativa. Ó. Mas olha o que aconteceu. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, olha. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Ainda está totalmente errado, tá? É possível consertar com mais um. Eu coloco 2, 4, 6, 3, 6. E agora está tudo certo. Veja que eu precisei fazer o quê? Pegar 3 espécies dessa e 2 espécies dessas. A natureza, para poder pegar, ela não vai quebrar, ela não vai fazer isso aqui não. Tirar a carga da estrutura não. Ela vai pegar o quê? Outra estrutura e vai trazer para próximo. Então, é justamente dessa maneira que vocês têm que pensar. Isso aqui é uma espécie, é o nosso ânion. Eu tenho aqui 2 ânions. Isso aqui é meu cátion. Eu precisei de 3 cátions para 2 ânions. E quando eu junto 3 cátions com 2 ânions, eu tenho uma estrutura de uma substância que tem 3M. Então isso aqui ficaria assim, ó. Aquilo ali ficaria M, 3, ânion, 2. Então ficaria M3 a 2. M3 a 2. E qual seria a carga
aqui, se eu usar essa equação genérica, eu vou ter o quê? Ó? M positivo. Lembre que aqui era Y, e meu Y aqui é 2, então vai ficar 2. Olha lá, a carga positiva realmente era 2, tá vendo? E o meu A, que vai ser negativo, e a sua carga vai ser a quantidade de M, 3, que foi justamente M plus mais 3 menos. Aqui, ó, que foi justamente 3 menos, tá vendo aqui? Então, essa equação genérica pode ser interpretada da seguinte forma: a quantidade do meu ânion vira a carga do meu cátion, a quantidade do meu cátion vira a carga do meu ânion. E aí você simplesmente faz uma troca, tá bom? Usa esse tipo de raciocínio para resolver isso aqui. Aí ele resolve isso aqui e dá para o intervalo. Eu tenho o cátion, que aqui o número aqui é 1, né? Lembre que quando é 1 não precisa colocar. E aqui o número é 2. Olha aqui, ó. Aqui o meu x é 1, o meu y é 2. Então vamos usar isso aqui. Vai ficar o quê, ó? Mg Cl, tá bom? Isso aqui é apenas um sinal para dizer que tem um e a outra. O meu cátion, que é isso aqui, ele vai ser positivo. O meu ânion negativo. E a minha carga desse é a quantidade desse. Então isso aqui vem para cá para cima, que é 2. E esse aqui vem para cá para cima, que é 1. Mas como eu já disse, né? Quando o número é 1, não coloca. A gente chama isso aqui de redundância. Então esse daqui é a dissociação desse meu saldo. E aí agora eu venho para cá. Quantos desses eu preciso colocar aqui? Quantos desses eu preciso colocar aqui para saber quem foi minha base e quem foi meu ácido de origem? Quero neutralizar esse ácido, a minha espécie que vai neutralizar essa. Quero neutralizar meu cátion, quem vai neutralizar essa espécie aqui, o H-. Agora, puro raciocínio matemático. 1. Carga positiva 1, carga negativa 1. Preciso de mais esferas para neutralizar, ou 1 com 1 já é o suficiente? Carga mais 1, carga menos 1. Não preciso de mais nada. Então, minha estrutura aqui é o meu HCl. Mas olha o que aconteceu. Essa carga aqui é 1 negativo, enquanto que essa carga aqui é 2 positivo. Eu tenho essa situação. Mais 2, menos 1. Vou ter que fazer aquele jogo lá de juntar as esferas, né? Como eu vou pegar uma que tem carga negativa e uma que tem 2 positivas e fazer a neutralização. Se eu pego mais uma dessa aqui, ó, uma duração, tem 2 cargas negativas, já neutraliza essa. Em outras palavras, eu vou precisar de 2 espécies hidroxilas para neutralizar uma espécie magnésia. Minha base, então, formada vai ser Mg, entre parênteses, OH2. Por que parêntese? Olha o que acontece se eu não coloco parêntese. MgOH2. Eu estou afirmando que essa estrutura tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio, quando na realidade ela tem 2 espécies inteiras, OH. Por isso, o parêntese, tá bom? Menos 2, SO4, menos 2. Ok? Então vejam como é simples. Nós estamos falando aqui de multiplicidade. E essa multiplicidade ela é apenas de 1. Cada hidrogênio tem multiplicidade de uma carga positiva. Cada hidroxila que a gente for ver vai ter multiplicidade de uma carga negativa. No final das contas, você vai perceber que a junção dessa espécie mais essa espécie vai formar uma coisa que vocês conhecem demais, que é a famosa água. Okay? A água ela nada mais é do que a neutralização entre uma hidroxila de uma base, um hidrogênio ou um hidrônio de um ácido, formando uma espécie neutra, sem carga, água. Tá bom? Então, isso aqui é uma dissociação parcial. Essa de cima aqui eu vou colocar agora em vermelho. Essa aqui é a chamada parcial, vou botar aqui bem parcial, tá? E essa aqui
como não sobrou hidrogênio, tá vendo? Ela é a total. Como seria a parcial para essa substância? Digam isso para mim, para eu ir fazendo aqui. Vai liberar o hidrogênio, né? H+. Aqui vai liberar os dois hidrogênios, 2H+. Agora eu quero saber quem é o contraído aqui dessa espécie. Me digam aí para eu colocar. Digam aí. Ninguém quer se voluntariar? Diga aí. Olha, se eu tiro um, sobra outro. Bom dia. Boa. Dependendo do problema, na química pode dar em nada. Uma carga, quando eu quero medir uma concentração, não é nada. Mas uma carga, quando eu quero fazer uma reação posterior e saber quantos elementos neutralizar aquela carga, sem eu colocar a carga correta, eu vou errar com certeza. Então aqui eu tenho que colocar a carga compatível, que é -1. Automaticamente esse aqui vai ser bem similar. Perdeu 2 hidrogênios, só sobrou um enxofre com a sua carga 2. Agora, esse daqui, ele apenas aumenta a quantidade, mas veja que é da mesma forma. Eu vou ter a primeira ionização, eu terei a segunda ionização e eu terei uma terceira ionização. Por quê? Porque eu tenho 3 hidrogênios, tá bom? E eu vou fazer um exercício agora possível, nós temos uma infinidade de possibilidades de combinações, baseando-se em como eu faço a neutralização com uma determinada base, tá bom? São compostos que naturalmente existem, não são triviais de se fazer, claro, eu preciso estudar as condições adequadas, porque quando eu coloco um ácido forte numa determinada situação, a tendência é ele se dissociar completamente. Então, se eu quero fazer uma reação parcial, eu preciso de alguns critérios físico-químicos. Então, vamos lá. A primeira ionização, vou perder o primeiro hidrogênio. Está aqui. Aqui eu vou perder 2 hidrogênios. E aqui eu vou perder os 3 hidrogênios. Quando eu perco um hidrogênio, sobra 2. Então, H2, PO4. Quando eu perco 2 hidrogênios, sobra 1. Eduardo. H, PO4. Quando eu perco os 3, não sobra nenhum. Então, somente PO4. E as cargas, ok? Para neutralizar uma carga positiva, uma carga negativa. Para neutralizar 2 cargas positivas, lembre aqui, ó. Uma carga positiva vezes 2 dá uma carga geral duplamente positiva. Então, 2 cargas negativas e, consequentemente, uma carga 3 menos. Ok? Simples. Agora, nós sabemos como fazer a ionização parcial e total, é que vai entrar a neutralização. E até foi possível demonstrar que a molécula de água, né, quando ela se quebra aqui, ó, a sua ligação covalente, ela vai liberar o hidrogênio H+, e vai liberar o OH-. Ou seja, não tem como fugir. Você sempre vai chegar a essa interpretação. A hidroxila tem carga -1. Sabendo que a hidroxila tem carga -1 e sabendo que você só tem uma hidroxila, a carga global negativa é 1. Obrigatoriamente, esse camarada aqui me obriga a pensar que número poderia ter aqui para que eu neutralize uma carga -1. Ora, matemática elementar, né? Para neutralizar uma carga negativa, tem que ser uma carga positiva com o mesmo valor. Tá? Também. Só que como o número 1 não é um número que é representativo aqui, eu não coloco. Eu apenas deixo mais e menos. Mas saibam que esse mais é 1 e esse menos é 1. E esse 1 aqui também não coloco não, tá? Sabendo dessa informação, agora o que vai fazer? Eu vou fazer um exercício com vocês agora aqui, é o seguinte. Eu vou dar para vocês esse ácido, H2SO4, esse daqui, H2S,
e esse aqui, H3PO4. Ok? E vou colocar para vocês aqui a base, que vai ser o nosso NaOH. E vou pedir para que vocês completem com os possíveis sais formados entre a neutralização total e parcial desses elementos aqui. Vou começar preenchendo essa tabela e depois eu vou deixar o restante para vocês. Vamos fazer um pouquinho extra aí. Então veja só, como eu já fiz a dissociação desse lado de cá, parcial e total, e aqui eu já fiz a dissociação da minha base, o que vai acontecer? Essa hidroxila, ela vai reagir com esses hidrogênios para formar água. Mas como o objetivo nosso é estudar sal, eu vou ignorar essa formação de água. E nós vamos apenas colocar nessa tabela a formação dos sais, tá bom? Sais. O primeiro produto da dissociação, que é o HSO4-. HSO4-. Lembre-se, se esse aqui é negativo, ele vai reagir com o positivo. Então eu vou pegar o positivo da base. Então eu vou reagir com o sódio. Vou colocar aqui em azul. Sódio. Sempre, nesse nosso exemplo, sempre vai ser o sódio, tá bom? Sempre vai ser o sódio. Vou pegar aleatoriamente esse aqui. Pronto, eu vou fazer esses três, tá bom? Então, eu vou ter essa reação, essa daqui, menos 2, e essa daqui que é o HPO4, menos 2. E o resto vocês fazem. Vou reagir com sódio. O sódio tem uma carga positiva de 1. 1 e 1. Não tem para onde fugir. Jamais coloque uma carga diferente de 1 no sódio, tá? Quimicamente é incompatível. E os meus ânions, esse aqui tem carga menos 2, esse tem carga menos 2 e esse tem carga menos 1. Ora, vou apenas juntar um com o outro e ver como é que eles reagem entre si. Eu posso vir para essa dica aqui, ó. Essa aqui é uma dica chave para que você ganhe tempo. Apenas isso, ganhe tempo, mas não significa dizer que você pode estar aprendendo. É mais fácil você entender do que você memorizar. Como assim entender? Ora, eu só preciso pensar o seguinte: eu tenho uma carga positiva e tenho uma carga negativa. Um com um se neutraliza mutuamente. Então, eu só vou montar o produto. Mas como o produto eu tinha apagado, mas ele está aqui, ó. É um exemplo. Ele sempre começa com o metal, tá vendo? O metal, e depois o ânion. Lembrando que o metal é a parte positiva e o ânion é a parte negativa. A parte positiva é esse, ó, é o sódio. Então o meu produto formado, ele começa com o sódio. Já coloco o sódio como sendo o meu primeiro elemento lá na escrita da minha fórmula. E o meu ânion vai ser o meu segundo elemento, que vai ser o HSO4. HSO4. Cuidado para não escrever esse 4 de qualquer forma. Esse 4 ele está escrito com um subescrito. Se você fizer isso daqui, está errado quimicamente, tá bom? Esse 4 ele precisa ser escrito aqui embaixo do oxigênio, porque ele está dizendo que aquela molécula tem 4 oxigênios. Você também não pode colocar um parêntese aqui, tá bom? Não pode, porque quando eu coloco parêntese, eu estou dizendo que todo mundo que está dentro do parêntese precisa ser multiplicado por 4. E nesse caso é apenas o oxigênio que é 4. Então não coloco parêntese aqui. Vocês vão aprender isso na prática, só que assim. Esse é o produto formado. Aqui, o que é que eu vou ter? A mesma coisa. Sódio é o primeiro elemento. E o enxofre, ele é a carga menos 2. Mas olha o que acontece. Eu tenho uma carga menos 2 e tenho uma carga mais 1. Duas positivas, não. Duas negativas e uma positiva. Quando eu junto, sobra alguém. E se sobrou alguém, eu vou ter que fazer alguma forma de neutralizar. Qual seria, então, a forma que a natureza encontra para que isso se junte com isso e
dê resultado zero. E aí, conseguiu captar o que eu acabei de dizer? Não. 2 desse, ó. 2 desse. Porque se eu coloco 2 desse, eu agora vou ter uma carga global de 2 mais para realizar uma carga global de 2 menos. Então, como é que eu vou escrever esse 2 agora na minha fórmula? Olha aqui, ó, embaixo. Tá vendo? Veja, não é aqui, é aqui. Esse número 2 azul grande que eu coloquei está errado. Não é aqui. É lá embaixo, porque eu estou dizendo que o sódio está aparecendo 2 vezes. Logo, ele é um índice. E o enxofre, como eu só usei um dele, eu só vou colocar o enxofre. E a minha estrutura social é Na2S. Perceberam? Bota um 2 aqui, porque agora ficam 2 cargas positivas. Mas ao colocar o 2 aqui, eu vou ter que representá-lo aqui embaixo. E aqui eu não fiz nada, logo eu vou deixar da mesma forma. HPO4 e 14. Esse é o meu saldo. Então aqui eu vou ter as respostas. Para esse daqui, eu posso ter o NaHSO4 e ainda vai ter outro que vai ficar para vocês. Esse daqui eu posso ter o Na2S e o outro ficou para vocês. Nesse daqui eu vou ter o Na2HPO4. Essa aqui foi nossa base, né? Vamos pegar uma outra base. A nossa outra base vai ser uma base dupla. Como por exemplo, vamos pegar um magnésio, MgOH2. E aí o que eu vou fazer? Eu vou separar o cátion, que é o magnésio, e vou separar a hidroxila, Eu uso. que é a hidroxila OH. Lembre-se, hidroxila sempre vai ter carga negativa menos 1. Mas quantas hidroxilas tem nessa estrutura? Olha aqui, ó. Além desse, está dizendo que tem 2 hidroxilas. Então vou colocar aqui, ó. 1, 2. Cuidado, tá? Para não fazer isso. Não façam isso. Não façam isso aqui, ó. Isso aqui está totalmente errado. Esse 2 aqui não existe. Eu tenho 2 espécies de hidroxilas sendo representadas por esse coeficiente estequiométrico. Enquanto que no magnésio eu só tenho 1, mas como é 1 eu não preciso colocar. Se a minha hidroxila tem carga menos 1, aí lembra aquele negócio que eu falei da memorização biológica? A memorização é simples, eu só preciso lembrar. Magnésio é da tabela periódica em que família? Alguém lembra aí para a família do magnésio da tabela periódica? Bom, ninguém é obrigado a chamar da tabela periódica, né? A gente não está formando químicas aqui. Mas o magnésio é da família 2A. Então isso implica que ele tem carga correspondente a essa família, que seria a carga 2. Olha, se eu for usar essa lógica de memorização periódica, eu colocaria aqui mais 2. Mas bora ver se a lógica realmente vai. Vamos ver se a memorização vai com a lógica. Olha só, eu tenho OH menos OH menos. Eu tenho uma esfera com 2 espécies, um total de 2 cargas. Então, se eu só tenho uma esfera positiva, essa minha esfera positiva tem quantas cargas? 2, porque é somente 1 com a carga 2. Enquanto que aqui, na realidade, né, são 2 esferas com carga menos 1 cada uma, que é a hidroxila. Então, a minha outra para contrabalancear, porque eu só tenho um magnésio, ela tem que ter a carga do dobro para competir com essa aqui e neutralizar. E então, vamos usar simplesmente de lógica. A quantidade de hidroxilas vai ser justamente a carga do meu cátion. Se eu tenho aqui 2 hidroxilas, carga mais 2 e está resolvido. Agora, eu vou pegar o seguinte: eu vou pegar esse cátion e para isso aqui valer um pouco mais para vocês, eu vou colocar aqui a segunda coluna para vocês, que vai ser o nosso MgOH2. E aí eu vou pegar e fazer alguns exemplos para ele aqui, ó. Como o sódio, eu vou fazer para o magnésio.
botar até um quadrado para diferenciar. Vou pegar esse e vou pegar esse daqui, ó. Esses três, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela combinação do meu ânion, que é o SO4 menos 2, o outro foi o HS menos e o outro foi PO4 menos 3. E vou fazer a reação dele com magnésio, que é o meu cátion, tá bom? Aqui, ó, magnésio mais 2, magnésio mais 2 e magnésio mais 2. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Duas cargas positivas, duas cargas negativas. Eu não preciso de mais nada, um já neutraliza o outro. Então vai ficar o quê? Cátion primeiro e sulfato depois. Acabou. Esse aqui é o nosso sulfato de magnésio, ok? Que inclusive é um sal utilizado para quem tem acidente estomacal. Você vai lá na farmácia, você compra um pouquinho, que é chamado de leite de magnésio. Okay? Agora o que acontece aqui, ó? Carga mais 2, carga menos 1. E eu tenho que ajeitar isso de alguma forma. Como? Colocando um 2 aqui. Tá bom? Coloquei um 2 aqui, porque agora vou ter duas cargas negativas para neutralizar duas cargas positivas. Sempre começo pelo magnésio, porque ele é o cátion e ele não tem um magnésio, mas tem duas espécies HS. Então agora sim eu abro um parêntese para colocar o meu HS. Eu vou ter que colocar duas vezes, então esse 2 ele vem para cá. Olha aí a necessidade do parêntese e olha aí onde o 2 entra. O 2 não entra aqui, nem aqui, e muito menos aqui grandão, é aqui embaixo, como índice. Ok? Agora o que acontece? Nós estamos diante de um problema matemático. E vocês fazem isso aqui para mim todo dia. Quer resolver o MMC. Qual é o MMC entre 2 e 3? E aí, qual é o MMC entre 2 e 3? Se eu botar de 2 em 2, vai ficar 2, 4, 6, 8, 10. Vamos passar aí, 10. Se eu botar de 3 em 3, 3, 6, 9, 12. Veja, e quando eu falei de 2 em 2, eu falei o número 6 duas vezes. 2, 4, 6, 3, 6. Então 6 é o MMC. É a mesma coisa que multiplicar aqui, ó. 2 vezes 3, 6, tá bom? Então, eu preciso que isso aqui vire 6, eu preciso que isso aqui vire 6. Como isso aqui vira 6? Vezes quanto? Isso aqui vira 6 vezes quanto? 3 vezes 2, 6. Isso aqui vira 6 vezes quanto? Vezes 2. E agora sim, eu vou só fazer a minha restrição. Começo pelo magnésio? Começo pelo magnésio. Mas, quantos magnésios eu utilizei? 3. Ele bota aqui embaixo. Vou para o fosfato, mas dentro do fosfato é o PO4, então eu vou precisar de um parêntese, tá? PO4. Fez parêntese. Quantos PO4 coloquei? 2. Entenderam? Isso é o sal. E aí, nós temos aqui mais 3 respostas e as outras. Vocês têm que terminar?